noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e permita com que nós possamos, na noite de hoje, fazermos uma reflexão sobre mais um dos temas da nossa doutrina espírita. Como o tema era livre, eu optei para trazer a vocês essa evolução do espírito, progresso intelectual e progresso moral. E eu gostaria de justificar o porquê do tema. Porque quando nós estamos encarnados, nesse pequeno tempo de existência na Terra, nós acabamos esquecendo do que viemos fazer aqui. E muitas vezes nós passamos a maior parte do nosso tempo buscando aquilo que nós não viemos buscar. Por quê? Porque nós viemos de outras jornadas. Não tem problema, você fica assim. Tá bom, não se preocupe. Então, o que acontece? Nós reencarnamos com um objetivo. Todos vocês lembram qual é o objetivo de nós estarmos na Terra? O primeiro ponto: todos nós sabemos que não somos da Terra. Esse é o primeiro ponto. Todo aquele que professa a doutrina espírita já aprendeu que não é daqui. Nós estamos temporariamente aqui. E talvez vocês não lembrem, mas Cristo afirma que na casa de meu Pai há muitas moradas. Vocês lembram desse ensinamento? Aí o Espiritismo vem e demonstra que essas várias moradas são os diversos mundos físicos e espirituais que estão espalhados por esse pluriuniverso. E os espíritos nos ensinam que existem mundos muito, mas muito melhores que a Terra. Mas muito melhores. Porque na classificação dos mundos, a Terra é a segunda classificação. O primeiro é primitivo. E o segundo é provas e expiações, que é o nosso planeta dessa categoria. Muito bem. Se existem mundos muito melhores, por que a gente não está lá? Por que a gente não está no mundo melhor? Por que nós estamos esperando o mundo de regeneração? Que o fato de nós estarmos esperando o mundo de regeneração, às vezes, é até por ignorância. Porque se nós formos realmente melhores, independentemente de entrar na Terra o mundo de regeneração ou não, nós estaremos no mundo melhor. Dá para entender? Então a pergunta é: por que nós não estamos no mundo melhor? Porque não temos esse direito. As nossas imperfeições só permitem com que nós reencarnemos num planeta como a Terra. O dia que nós formos espíritos melhores, ainda que a Terra não esteja classificada como mundo de regeneração, nós não precisamos voltar para cá. Então a gente não tem que se preocupar com a implantação do mundo de regeneração na Terra, porque ele é resultado da evolução das almas que reencarnam aqui. Então, quanto mais eu evoluir, eu ajudo o mundo a evoluir. Agora,
ficar esperando o mundo de regeneração, tem uma péssima notícia para vocês. Muitos de nós não terão o direito de ficar, porque não temos o nível necessário. Tudo isso a gente aprende na doutrina espírita. Tudo isso a gente aprende. A doutrina espírita é o farol que nos guia na encarnação aqui na Terra. Mas se ela é o farol, por que muitas vezes nós não a seguimos? Porque ela não traz, na parte moral, nenhuma novidade. É a moral de Cristo, sob um novo enfoque. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Neste livro aqui, Depois da Vida, esse livro é por diversos espíritos, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O prefácio é de 1984. Como é que ele foi constituído? Os autores do livro que reuniram convidaram 31 espíritos que encarnaram na Terra nesse último século para vir como espírito passar por psicografia a sua história. 31 espíritos. Todos viveram no Brasil. Não me lembro de nenhum que esteja aqui que tenha vivido num outro país. E eles foram classificados usando o método da obra básica Céu e Inferno. Espíritos infelizes, espíritos felizes. E eu selecionei para vocês tem várias histórias aqui interessantes. Mas como hoje nós estamos num mundo muito moderno, em que as notícias boas e más são veiculadas rapidamente, eu optei por trazer para vocês a história de um escritor que viveu aqui no Brasil e cujo título vai ser a número 4 e cujo título é Cultura e Fracasso. É um pseudônimo porque eles não colocaram e nem poderiam colocar o nome dos personagens. E o pseudônimo é Egberto Monteiro. O que conta este escritor? Ele sempre teve muita vontade de ser um escritor de sucesso. Tentou escrever vários livros que não foram aceitos para publicação, e ele achava que tudo que ele escrevia tinha um maior valor do que realmente tinha. E isto ele coloca como espírito. Então ele coloca exatamente isso. Descobri que as obras que eu escrevi não tinham o valor que eu dava. Ele dava muita importância para aquilo que ele escrevia. E como as pessoas não aceitavam para publicar, ele resolve enveredar para o caminho da revolta. E resolve que mais fácil do que ensinar, do que auxiliar, era criticar. E vai trabalhar na imprensa marrom. A partir dali, ele se torna famoso e participa, no início do século XX, com essa reforma, com essa mudança pornográfica que houve em matéria de mundo. Escrevendo artigos que atingiam ao outro. Escrevendo artigos escandalosos que prejudicavam as pessoas, mas ele se tornou famoso. Muito famoso. Por quê? Porque ele se tornou conhecido e temido no Brasil inteiro. E com isso, ele vai escrever várias obras com propostas eróticas que vão transformando num autor superlido. O que acontece em seguida? Ele começa a também ter os seus desvios morais, porque ele estava naquele meio, excesso de álcool,
excesso de leviandade, muitas conquistas, muitos abandonos, e de repente, em função de toda esta desgaste de energia vital, ele desencarna antes do que deveria. Não por suicídio direto, por suicídio indireto. Porque em função do alcoolismo, ele pega um problema no fígado e desencarna desse problema. Chega na pátria espiritual altamente endividado. Começa que ele descobre que ele era obsidiado por uma série de autores desencarnados que se utilizavam da mente dele para manter na Terra as ideias que eles defendiam quando encarnados. E ele começa então a descobrir e ser cobrado por esses espíritos que atuavam sobre ele. E como ele tinha vícios, ele começou a sofrer a ausência daquilo que ele tinha vício. 15 anos ele relata sofrendo com toda a colheita daquilo que plantei por leviandade na terra. Ele sabia que escrever para o mal era ruim? Sabia. Só que ele não sabia das consequências. Aí ele coloca assim, que cada vez que alguém lia uma obra dele, ele era atingido na pátria espiritual. Com toda a perturbação. Então, uma pessoa lia aqui a obra, ficava perturbada, a perturbação atingia-o. E ardia que nem fogo. Então ele não parava de sofrer. Até que um dia, depois de 15 anos, pela misericórdia divina, ele foi atendido. E começou a ser tratado numa reunião mediúnica. E agora relata ele: terei que reencarnar. Mas pelo estrago que fiz no meu perispírito, por quê? Toda ideia que projetamos marca o nosso perispírito. Todo o mal que fazemos marca o nosso perispírito. O que ele fez? Quando ele se tornou um jornalista, um autor da imprensa marrom e da pornografia, ele foi deformando o perispírito com toda aquela energia negativa. Cada mal que ele causou, por via direta ou indireta, ele fica marcado nele. Aí ele diz: terei que reencarnar num corpo com idiotia, para, durante o período que eu ficar na Terra, jogar para o corpo toda a energia negativa que eu maculei, manchei o meu perispírito. Durante todo o tempo que eu tiver na Terra, eu não irei poder utilizar a minha inteligência para aprender a valorizar, para assim limpar o meu perispírito, para numa outra oportunidade ter a oportunidade de, já refeito meu perispírito, ter a oportunidade de um corpo sadio. Quando nós lemos esta obra e percebemos que todos que aqui estão contando essas histórias se equivocaram muitas vezes por ignorância. Porque ignoravam que toda causa tem uma consequência. Nós, espíritas, já não ignoramos mais. Porque é da lei. Toda causa tem uma consequência. Quando eu pratico o mal hoje, eu crio um determinismo para mim. Eu tenho livre-arbítrio para escolher a plantação. Mas uma vez que eu plantei, eu não tenho livre-arbítrio de colher ou não. Há um determinismo. Eu vou colher.
Mas, se nós sabemos disso, por que que ainda continuamos cometendo equívocos? Por que que ainda erramos? Porque aquele que acredita que não erra está muito distante da realidade. Porque o próprio meio faz, muitas vezes, influência para que a gente se equivoque. No nosso meio, onde os espíritos são de vários graus, existem muitas coisas que são toleradas e que prejudicam o outro. Vou dar um exemplo que me ocorreu agora. Tem gente que ainda compra título para concorrer em cargo público. Compra diploma. Isso é tolerado. Tanto é tolerado que tem pessoas que sabem onde compram. Parece que não tem problema, né? Aquele que faz isso está lesando aquele que tinha direito de entrar. Mas a pessoa está fazendo isso em nome do quê? De um emprego. Aquele que ingressa em qualquer emprego pelas vias não devidas está prejudicando. Ainda que ninguém saiba, a consciência dele sabe. Porque não é Deus que nos acusa, é a nossa consciência. Aquele que tem qualquer desvio moral, ainda que ninguém saiba, quando ele desencarna, ele, tomando consciência, ele sofre. E sofre muitas vezes porque ele vê a consequência daquilo que ele fez. Porque só da pátria espiritual, na visão ampliada, é que nós nos damos conta que aquilo que nós achamos que estava certo, porque todo mundo fazia, não estava certo. E aí vem a dor. E aí a pergunta é, se nós temos uma doutrina que nos ensina o caminho, por que nós insistimos em ficar na ignorância? Por quê? Eu trouxe para vocês esse título, é para voltar, né? Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui para vocês acompanharem melhor. Se não der, também não tem problema. Eu acho que não. Vamos ver. E para achar vai ser um problema, gente. Isso cega. Não enxergo. Enxergo direito. Enxergo, mas... Deixa eu ver se eu consigo assim, porque... Eu acho que não é algum outro problema. Mas também não tem muito problema, não. Ali dá para entender. Portanto, é só vocês acompanharem a linha de raciocínio. Então, a evolução do espírito se dá com o progresso intelectual e o progresso moral. O que nós aprendemos no espiritismo? Nós viemos para a Terra com a missão de evoluirmos. Ah, e não dá para evoluir na parte espiritual? Dá. Na pátria espiritual, quando nós estamos desencarnados, nós podemos estudar. O problema é que quando nós estamos desencarnados, nós estamos entre os semelhantes. Se eu sou uma pessoa ética, um espírito ético, eu vou estar entre os éticos. Tem como eu testar a minha honestidade entre os iguais? Não. Nós reencarnamos com uma bagagem que proporcione o nosso sucesso aqui na Terra.
Então, a gente pode aprender lá. Vem e vai ter que passar pelas aulas práticas. Então, nós chegamos aqui e temos que passar pela aula de laboratório, praticar tudo aquilo que a gente aprendeu. Aí a espiritualidade providencia paz que nos ampare nesse início da caminhada e que nos dê o primeiro roteiro. Alguns de nós conseguem já na infância aprender algumas regras, como por exemplo, de obediência. A gente aprende a obediência, mas aprende a obediência não porque gosta de obedecer, por medo. E nós crescemos assim. A gente cresce com medo que os outros descubram os nossos equívocos. Mas se nós fizer bem escondido e ninguém descobrir, está tudo bem. Então o que acontece? A maior parte de nós passa aqui na Terra representando aquilo que ainda não é. Por exemplo, todos nós criticamos as pessoas que estão na política porque eles aceitam recursos que não são deles ou desviam dinheiro que não são deles. Dessas pessoas que criticam, existe uma grande parte que nunca pagou imposto, que faz o mesmo, mas ela não se dá conta de que está sendo desonesta. Então, quando eu acuso alguém de desonestidade, eu também estou me autoacusando, se eu ainda tenho esses resquícios de desonestidade. Então, nós acabamos aqui nos preocupando com o que o outro faz e não com aquilo que nós deveríamos fazer. É o que aconteceu com o escritor. O escritor da história, ele estava mais preocupado em revelar os escândalos dos outros. E não se deu conta que estava provocando escândalos o tempo inteiro. Quando ele desencarnou, ele não teve que colher as consequências dos escândalos dos outros, ele teve que colher a consequência dos escândalos dele. Então, o que está no livro dos Espíritos? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. A resposta dos Espíritos decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O que significa? Que tem muita gente que sabe que vai morrer, mas não se comporta como se fosse morrer. Porque aqui todos vão morrer, não é isso? Fisicamente sim, o espírito que é imortal. Mas tem gente que se preocupa tanto em juntar tanto dinheiro, em tirar tanto, porque ele acredita que não vai morrer. Porque se ele acreditasse que ele vai deixar tudo isso e vai ter que acertar as contas do que fez, talvez ele não fizesse. Aí vocês vão dizer assim, mas essas pessoas não têm religião? Todas têm. Só que não têm a religião interna, não praticam. E a grande maioria é assim mesmo. A gente sabe, mas não pratica. Eu brinco que há uns meses atrás eu resolvi assumir um desafio. Um desafio básico. E expliquei para os meus amigos, se eu não conseguir cumprir esse desafio, se eu não conseguir obedecer isso, como é que eu vou conseguir coisas maiores? Sabe qual é o desafio? É mínimo. Passar, quando tiver o sinal verde para o pedestre, só quando o sinal for verde, independentemente de vir automóvel ou não. Está sendo fácil? Gente, o pessoal me olha com uma cara, como se eu fosse cega. E tem uns ainda que ficam olhando para mim assim, porque eu estou parada. E eu fico pensando, gente, se a gente não consegue obedecer uma lei... mas por que, Luiz? Vá num país da Europa.
Ninguém atravessa, pode vir carro, não vir carro. O sinal, qual é a lei para eu passar só no sinal verde? Quantos de vocês fazem isso? E a gente fica observando o que não faz, gente. Aí quando a gente está dirigindo o carro, a gente critica o que está passando fora da faixa. Então veja como é sutil, gente. Como é que o mundo de regeneração vai chegar? Quando nós decidirmos cumprir pelo menos o mínimo. O maior desafio hoje é não transmitir notícias más. Gente, eu nunca vi tanta notícia má e falsa rodando o WhatsApp. E tem um site específico, www.boato.org, para ninguém ser inconsequente de passar algo que seja de boato. Ninguém consulta. É mais fácil clicar. E eu pergunto sempre para quem me passa uma notícia: você imaginou a consequência disso, gente? A consequência de alguém passar uma notícia, isso chama-se difamação, calúnia. Ah, mas não fui eu que falei, foi você que passou. Foi você que passou. O que vai acontecer lá na frente? Pessoas que se utilizam da raiva de alguém, pegam uma foto desse alguém e diz que ele está sendo procurado por isso, por isso, por isso. Até que seja a nossa foto, aí a gente se incomoda. Mas veja que interessante, o que nós temos feito no dia a dia das nossas atitudes. A gente sabe que falar mal é errado? Ou a gente acha que é bom? Eu sempre digo, gente, vamos recordar Jesus? Quando o jovem perguntou para Jesus qual era a maior lei, né? Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ele diz: sim, mas como é isso? Ele diz assim: fazer ao outro aquilo que você quer para você. Ou não fazer ao outro aquilo que você não quer para você. Alguém aqui gosta que fale mal da gente? Da própria pessoa? Não. São sutis. Nós estamos preocupados em grandes reformas. Gente, grande reforma começa na pequena reforma. Então, o que os Espíritos dizem? Que todos nós temos o progresso, muitas vezes, intelectual. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas no dia a dia, mesmo sabendo o que é certo e o que é errado, continua-se atendendo celular, continua-se acima da velocidade, mesmo sabendo. E isto as leis civis. E as leis de Deus? Porque para as leis de Deus não tem multa, mas ela está escrita em nós. Quando a gente desencarna, a gente se surpreende. Então os Espíritos explicam que primeiro é conhecer e depois praticar. Na 180A, ele pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? A resposta dos Espíritos: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. O que isso significa? Que cada vez que eu conheço, eu me responsabilizo mais. Isso não é Jesus? Será muito pedido aquele que muito sabe. Então, nós que já temos certeza que a vida continua e que nós iremos receber apenas e tão somente aquilo que fizemos, e que não é Deus que nos pune ou nos dá o prêmio, é a nossa consciência. Então, se nós sabemos disso, como é que nós podemos continuar agindo da forma que todo mundo age? Nós temos que ser diferentes. Nós teríamos que ser exemplos. Nós teríamos que nos iluminar para poder iluminar os outros. Parar de se incomodar se os outros não estão iluminados.
Então, quando nós desencarnarmos, não tem justificativa de dizer: ah, eu fui assim porque nasci no Brasil, era difícil ser honesto. Porque a resposta poderá ser assim: mas você pediu para nascer no Brasil para ter um grande desafio para continuar honesto. E aí? Porque se fosse fácil, nós não estávamos encarnados. Nós temos que entender que nós estamos encarnados e temos responsabilidade com o país, que a ética não é levada em conta. Então, o nosso desafio é ser ético, porque essa é a lei de Deus. Então, ele vai nos colocar a seguida, no Livro dos Espíritos, na 180b. Como é neste caso que muitas vezes sucede, seriam os povos mais instruídos os mais pervertidos também. Aí ele responde: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirva da inteligência para a prática do mal. A moral e a inteligência são duas forças que só o tempo chega a equilibrar-se. Nós temos aí um exemplo típico, né? Que aconteceu no mundo, agora recentemente. O novo presidente dos Estados Unidos parece, a princípio, que é uma pessoa preconceituosa. É um país civilizado. Mas, moralmente, talvez, ele ainda não tenha chegado no nível para entender que aquela população de imigrantes é necessária para manter o país. Ele vai descobrir isso, às vezes, por sofrimento, pela dor. Mas por que será que aquele país está passando por isso? Como nós tivemos que recentemente passar. Porque nós estamos a caminho desse mundo de regeneração. Aquele senhor, ele não foi eleito sozinho. Né? Houve todo uma pessoas, os delegados, tudo que elegeram. Se ele é necessário, está escrito no Evangelho, é necessário que venha o escândalo, mas ai da mão pela qual vem o escândalo. O que mostra que nós estamos numa época de seleção. E nós temos que, então, nos preocupar nessa evolução pessoal. Porque a geral é decorrente da evolução de cada um de nós. Então, ensina-nos João, discípulo de Jesus. Segundo João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? Porque para eu conhecer a verdade, não é isso? Se ela vai me libertar, eu tenho que conhecer a verdade. Nós sabemos que a verdade, existem vários pedaços de verdade, várias correntes. Mas qual é a verdade para nós espíritas? Que nós somos espíritos imortais, que estamos temporariamente aqui, que viemos cumprir a nossa maior tarefa de evoluir. Mas como é que eu vou descobrir? Se eu estou acertando ou se eu estou errando, se eu não estudar, se eu não me esclarecer, se eu não pegar um roteiro. Porque existe um roteiro. Por exemplo, nós podemos evoluir demorando 1 milhão de anos, que não é muito. Mas podemos evoluir demorando 500 mil anos. Qual é a diferença? É simples. Existe um roteiro para eu evoluir mais rápido. Se eu sigo aquele roteiro, eu vou conseguir evoluir mais rapidamente. E se eu não sigo, eu vou evoluir por tentativa e erro. Tentativa e erro. O que é mais fácil? Ir num caminho mais direto ou fazer várias curvas e chegar muito tempo depois?
Cada um decide de que maneira vai. Porque está escrito no Livro dos Espíritos: o nosso destino é a perfeição. Todos nascemos simples e ignorantes, e o destino é a perfeição. Então, é como se nós tivéssemos que ir até São Paulo. Uns vão a pé, outros de carroça, outros de bicicleta, outros de cavalo, outros com carro, outros de avião. Cada um decide como. Mas, no momento que eu decido evoluir, o que eu tenho que fazer primeiro? Cuidar do meu progresso intelectual. Porque sem conhecer o que eu faço, o que eu não faço, o que é certo e o que é errado, eu vou ter menos chance de acertar. Então, o que a gente vai... O que é a recomendação do Espírito de Verdade, que está no nosso capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Primeira obrigação que nós temos: aprender a amar. Mas até para aprender a amar, eu tenho que ter conhecimento. Porque tem muita gente que chama de amor aquilo que não é amor. Aqui na Terra nós nem temos ideia do que é o amor que Jesus propõe. Nós temos uma ideia de que o amor mais puro que tem aqui é o amor maternal. E tem muita mãe que não tem esse amor. Então a gente não consegue ainda conceber esse amor ágape, que é o que Jesus propõe. Mas para que eu possa entender que aquilo que eu chamo amor não é amor, eu também preciso conhecer. Por isso que a doutrina espírita nos ensina que nós temos que ter uma fé raciocinada. E para a gente raciocinar, a gente tem que estudar, tem que aprender e tem que saber selecionar. Então, o que nós temos de livros da codificação espírita que nos esclareçam sobre o nosso destino, sobre o que estamos fazendo aqui, aonde vamos chegar? O Livro dos Espíritos, que foi editado em 1857. O Livro dos Médiuns, que trata mais especialmente da mediunidade, que foi editado em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi editado em 1864, O Céu e o Inferno, que foi editado em 1865, a Gênesis, que foi editada em 1868. Opa, vou voltar aqui. Eu pergunto para vocês, todos vocês conhecem essas obras? Já estudaram essas obras? Nestas obras está todo o conteúdo da doutrina espírita. Existem outras obras. Existem, por exemplo, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, que Kardec faz do ano de 58 a 69. Existem instruções práticas sobre as manifestações espirituais, que virou o Livro dos Médiuns. A Viagem Espírita, de 1862. O que é Espiritismo, que foi editado em 1865. A Prece segundo o Espiritismo, que depois também ficou no Evangelho. Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita. E esse livrinho, O Espiritismo em sua mais simples expressão. Primeira obra traduzida para o português em 1862 por Alexandre Canudo. Essas obras ensinam o que é o Espiritismo. Ensinam toda a teoria. Os espíritos, por meio do codificador, recebendo mensagem no mundo inteiro, vieram aqui especialmente para nos ensinar. Vocês não acham que é um descaso a gente não ler? Eles levaram anos. Kardec morreu fisicamente, em consequência ao excesso de trabalho. Porque naquela época era luz de vela, luz de lampião, que solta, né? E aquele produto que contaminou o pulmão dele. Ele morreu para nos deixar esta herança. E é ali que nós vamos descobrir da onde nós saímos, aonde nós vamos chegar.
Tem uma parte de um livro, que também é filme, que vocês devem conhecer. É Alice no País das Maravilhas, que alguns acham que é um livro infantil, mas que na verdade não é. Tem uma parte em que tem um gato lá que é um orientador, ele aparece, desaparece. E tem uma parte que a Alice está completamente perdida. E o gato está assim, a Alice olha para o gato e diz: o senhor pode me ajudar? E o gato diz: claro. Ele pergunta: para onde vai essa estrada? E o gato pergunta para Alice: para onde você quer ir? E a Alice responde: você não está vendo? O senhor não está vendo que eu estou perdida? E ele falou: então tanto faz. Para quem está perdida, qualquer estrada serve. Então nós não podemos ser esses espíritas perdidos. Nós temos que saber para onde ir, gente. Como é que nós vamos acelerar a nossa evolução se nós não temos nem ainda o conteúdo intelectual? Porque no Livro dos Espíritos diz, na questão 919, qual é o método mais eficaz? Porque existem vários, né? Para nós evoluirmos. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas como é que eu posso analisar as minhas atitudes se eu não tenho conhecimento do que é o certo, do que é errado, qual é o entendimento da doutrina? Vou dar um bom exemplo. O aborto. A eutanásia. Como que o Espiritismo olha o aborto e a eutanásia? Como que o Espiritismo vê aquela pessoa que de repente cometeu vários abortos? Como é que nós devemos votar quando elegemos um representante que vai defender uma ou outra coisa? Porque o espírita que é favorável ao aborto, ainda que seja de anencéfalo, não entendeu o espiritismo. E às vezes a gente, no dia a dia, esquece que nós precisamos conhecer. Hoje me fizeram uma pergunta sobre ortotanase, de uma pessoa que está com problema. O que o espiritismo entende do desligamento dos aparelhos? Que é um assunto delicadíssimo, gente. Tudo isso nós precisamos entender para poder nos dirigir. Senão nós vamos ficar que nem Alice, qualquer caminho serve. Porque nós não sabemos nem onde. Para eu poder saber para onde eu quero ir, eu tenho que saber onde eu vou chegar. Então, nós vamos aprender que além dessas obras, existem todas as obras de André Luiz, que começa com o Nosso Lar, em 19... Eu vou citar deles, existem muitas obras, mas eu vou citar a dele porque é uma das mais conhecidas em função da primeira obra, que é o Nosso Lar. Nestas obras, ele vai explicando todas as obras básicas também, de uma maneira relatando os fatos que aconteceram aqui na Terra. Ele vai mostrando as leis de Deus dentro de cada obra. Começa com o livro Nosso Lar e termina com o livro E a Vida Continua. São 13 obras. Esses livros, eles nos dão os bastidores de tudo aquilo que acontece sob a visão espiritual dos fatos aqui na Terra. E não raro, quando a gente lê um desses livros, em especial o livro Ação e Reação, que fala sobre a lei de causa e consequência, a gente descobre que muitos dos conceitos que nós estamos usando e achando normal, não é normal. E que isso pode estar dificultando a nossa jornada. Então, a proposta do Espiritismo é uma fé raciocinada.
Não é apenas eu acreditar, eu preciso entender as consequências daquilo que eu acredito. E para isso, gente, nós precisamos rapidamente aprender. Porque aprender é o primeiro passo para eu poder me discernir. Porque nós não poderíamos alegar que nós não tínhamos conhecimento. Quando nós participamos de uma igreja, de um templo, que nos faz ter a fé cega, é uma coisa. Mas não é a proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita é que a gente cresça, que a gente aprenda, que a gente tenha discernimento para saber escolher cada dia melhor. Para que o dia que a gente desencarna, não fique como André Luiz. Porque todo mundo diz assim, quando eu desencarnar, eu quero ir para a colônia nosso lar. Gente, a colônia nosso lar é umbral. É umbral. Mas como é que André Luiz ficou bem lá? Gente, ele nem era praticante. Ele vai aprender, ele era um católico nem praticante. Ele vai aprender, né? Ele vai passar a ser o jornalista da vida espiritual, nos trazendo as notícias, mas aquele que quer realmente aprender e se tornar uma pessoa melhor, passa rapidamente por um umbral. Vai para colônias melhores. Então, o nosso compromisso é utilizar essa ferramenta que a doutrina espírita nos dá, que são as obras, e procurar conhecê-las, procurar lê-las, porque assim é que nós começamos a praticar. Nós não precisamos ficar aguardando o mundo de regeneração, que a regeneração pode começar dentro de cada um de nós, a qualquer momento, desde que a gente saiba escolher. Obrigada a todos.